29º domingo do tempo comum. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 35 a 45. Eles pediram a Jesus um lugar de honra. A natureza humana é composta de mazelas como ciúmes, inveja, espírito de competição e ânsia de poder. E, infelizmente, essas tendências se fazem presentes em todo tipo de grupo social, inclusive entre os cristãos. E isso nós vemos no Evangelho desse domingo, uma verdadeira demonstração de disputa pelo poder entre os próprios seguidores de Jesus. E seguidores ao vivo, seguidores de perto, muito perto, os próprios apóstolos. Tiago e João se acharam no direito de ser destacados dos demais e suplicaram a Jesus que lhes concedesse a honra de sentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus em seu trono de glória eterna. Um verdadeiro absurdo. Foi o que pensaram os demais discípulos, os quais imediatamente ficaram indignados com a atitude daqueles dois. Como vemos aqui, estava instalada uma divisão interna entre os escolhidos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, com muita paciência, com muita calma, pois conhecia como nenhum deles a natureza humana, lhes mostrou que a realidade não funcionava assim. Primeiro, Jesus explica que para chegar ao lugar de honra na glória eterna, primeiro deveria passar pelo sofrimento e pela humilhação de morte de cruz, numa condenação injusta, numa entrega total e restrita pelo perdão dos nossos pecados. E em seguida, Jesus mostra ou explica que não era ele quem decidia isso, e sim o Pai. E por último, Jesus lhes mostra que vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Com essas palavras, o Filho de Deus quis dizer aos seus discípulos e a nós, continuadores da missão de levar a salvação ao mundo, que a disputa de poder, a tirania, a opressão, a inveja, a competição desleal, a perseguição dos oponentes, dos mais competentes, acontece no mundo todo, principalmente na política. Mas que entre nós, os escolhidos para a divulgação do reino de Deus, a coisa é diferente. Entre nós não pode haver nada disso e que precisamos controlar os nossos impulsos egoístas, a nossa mania de grandeza própria da nossa natureza humana e proceder exatamente o contrário do que fazem o resto do mundo. Aquele ou aquela que quiser ser o melhor entre nós, o maior de todos, que seja o servidor de todos. E isso devemos fazer numa atitude alegre de quem imita o Cordeiro de Deus, o qual não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Muitos disputam os primeiros lugares na sociedade. Muitos querem ser importantes. Muitos querem ser os bons aos olhos de todos, sem se importar de que é bom ser importante, porém é mais importante ser bom. Ser caridoso, ser cristão autêntico, viver a fé. E isso é o que importa aos olhos de Deus. Para Deus, o homem mais importante não é aquele que tem mais habilidades para ganhar dinheiro, não é o mais esperto que engana os humildes com promessas mentirosas, nem são aqueles que possuem tantos privilégios ao ponto de se reunirem para aumentar ainda mais os seus gordos salários. Salários esses que se apresentam 40 vezes maior que um salário de um humilde lavador de privada, do que o mísero salário de um humilde lavador de pratos. Isso sem falar em outros privilégios, como, por exemplo, transportes, auxílio moradia, apesar deles já possuírem muitos imóveis espalhados por várias cidades. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos que lhe pediram um lugar de honra, que traz pretensões, são coisas dos poderosos e espertos desse mundo. Jesus lhes mostrou que o poder no reino de Deus consiste em servir. Os discípulos não compreendiam que o caminho de Jesus era se fazer humilde e causa da nossa salvação.
Que Deus nos ajude a não desejar lugares de honra, principalmente dentro da igreja, e que primeiro pensemos em servir a Deus e ao irmão, ajudando-o na medida do possível, acolhendo e, acima de tudo, evangelizando com o nosso exemplo ou com a palavra de Deus. Desejamos a todos um feliz domingo.